Boa tarde. Eita, que o bicho aqui tá pegando em tudo. Tcharam. Tudo refeito no lugar de novo. Tá bem azulado o seu negócio de novo. Esse é aquele cabo? Boa tarde. A ideia hoje é falar sobre doenças e doentes. Tem uma coisa que às vezes me incomoda, quando a gente fala em doença, e às vezes na forma como é feita a leitura da interpretação de nós já termos tido várias vidas e de termos uma experiência acumulada em cada uma dessas vidas, e a correlação entre o que estamos passando e o que passou, aonde, por vezes, a questão da doença colocada como um pagamento, como falar-se de uma dívida contínua, eterna quase, porque a gente sempre está hoje pagando o de ontem. Eu não gosto desse olhar, porque esse olhar faz com que eu perceba um Deus banqueiro. Em outros olhares, pode ver de uma outra forma. Mas me faz ver um Deus banqueiro, que ele precisa cobrar a dívida e haja dividendos, porque cada hora vai surgindo uma coisa nova. E eu tinha uma postura que eu chamava de religiosa, porque eu não era contra as religiões, mas eu me sentia à parte. Porque uma das coisas que eu não entendia era justamente isso. Me falam de um Deus que é misericórdia. Me falam de um Deus que é mais do que o humano é. E esse Deus era um Deus banqueiro. Porque um contato inicial que eu tive ao falar de várias vidas era isso. Se aquiete e fique na boa, porque você está pagando o que você fez ontem. E lógico, isso incomodava. E isso não é algo só da questão espírita. É que o ontem também se colocava nessa mesma própria vida. Então era um castigo de Deus. Então, castigo, você está me castigando porque é algo que eu fiz lá de errado. E isso não me encaixava muito bem, até quando eu fui estudar a proposta do Livro dos Espíritos. E ele traz uma coisa muito simples. Nós fomos criados simples e ignorantes. Se fomos criados simples e ignorantes, erramos pela ignorância. Se eu erro pela ignorância, o que é que eu tenho que pagar? O que é que eu tenho que pagar? Era então um pouco em cima desses elementos que eu queria trazer a reflexão de nós podermos olhar para cada um de nós enquanto espíritos, porque isso, para mim, é que mudou um pouco a minha ótica de interpretar e sair de uma postura de religioso para poder entender as religiões, aonde, para mim, nada mais são que a busca individual do contato com o sagrado, cada um expressando ela em um tipo de crença diferente. E cada um encontrando as respostas conforme seu nível de inquietação, aonde o nível de inquietação não é hierarquia de mais elevado ou menos elevado, é um nível pessoal seu consigo mesmo. Por que que não há diferenças? Porque eu conheço grandes homens, grandes pessoas, grandes seres humanos em múltiplas e diversas religiões. Não é o rótulo religioso que faz o homem. Mas, em particular, tem um amigo que eu acho interessante, que, veja só, ele é um pastor de uma dessas igrejas protestantes. E o interessante, eu acho, quando eu descrevo nele, aí falando disso aqui, me trouxe a imagem dele, é sobre isso que eu vou falar um pouquinho, é que, veja só, eu julgo ele assim, na minha percepção, um dos espíritas mais convictos que eu conheço. E lógico, ele não se diz espírita nem nada disso. Eu falo a minha leitura do que acontece com ele. Ele tem insuficiência renal.
os rins não funcionam. Em algumas crenças protestantes, ou seja, se você tem fé, a fé lhe cura. Imagina, ele é o orientador e ele continua doente, porque ele faz diálise. Então, ele se coloca e descreve para como é que ele lidar com os seus fiéis. Normalmente, o estilo clássico é alguém coloca assim aqui como dono da verdade. Fala e quem está do lado de lá vai dizer, sim, senhor. Ele fazia algo fantástico. Ele não era daqui da cidade grande, mas das cidades de interior. De vez em quando mudavam ele daqui para ali. E ele começava a falar, e aí ele descrevia o que estava na Bíblia de maneira errônea. E aí quando ele terminava, ele perguntava, e aí, é isso mesmo? Aí as pessoas diziam isso mesmo. Ele fez, não, tem algo que eu falei que está errado. O que foi? Então ele tinha um hábito de, como orador, colocar as pessoas a fazer uma análise crítica e reflexiva sobre o que ele falava. E não apenas a estar ali como aquele esfaimado que recebe o pão e engole ele de qualquer jeito. Então isso eu achei fantástico, porque normalmente é isso que a gente precisa, certo? Instigar o outro a nos olhar com um olhar crítico, de avaliar o que há naquilo de correto ou de incorreto, conforme o seu próprio julgo. Porque na maioria das vezes, o caminho mais simples é aquele que o orador, certo? Aquele que dirige, que coordena, vai descrevendo. E o outro vai acompanhando. Enquanto dá certo, tudo bem. Quando dá errado, a culpa é de quem? Foi de quem orientou. Então parece que é um bocado de mula e tem um tropeiro na frente levando. Então, se for para o lugar certo, ótimo. Se for para o lugar errado, a culpa é dele. Mas, então, o que é que ele fazia? Porque eu acho que isso para mim é concernente com a forma como eu vejo o Cristo. Eu não vejo o Cristo como aquele que está ali a procurar cordeiros. Ao contrário, eu vejo o Cristo como ali que busca aliados, para estar junto a Ele, e não para ser submisso a Ele, junto a Ele, para fazer questionamentos, para fazer colocações como Ele fez, e não dizer apenas, sim senhor. E aí a gente começa, eu começo a perceber, então, um Cristo que eu consigo ver agora, não mais um homem de 2000 anos, mas dentro das pessoas, como ele se descreve, né? O templo dele era o coração do homem, e essa criatura começava a falar então de cura espiritual, porque a cura é do espírito. E aí é que eu digo, quando eu estava falando dele enquanto espírita, traduzindo a percepção da verdadeira saúde como a condição do espírito e não do corpo, fazendo a translocação isso para a condição de espírita. Lógico que na condição de espírita, entre um dos seus pontos principais está a crença na reencarnação, certo? A imortalidade da alma já estava ali presente, mas na reencarnação, não é isso que é descrito. Eu não poderia literalmente colocá-lo assim, mas como eu não vejo exatamente dessa forma, por quê? Porque é simples. Morro eu e morre ele, num acidente juntos, certo? Despertamos do outro lado. Eu já digo, eu vou ter vantagem, porque eu já converso com o espírito desencarnado, eu sei que o mundo espiritual existe, eu fico sonhando com o nosso lar e com outros núcleos, ele não conhece nada disso, eu vou estar anos-luz à frente dele. Nada disso. A cada homem conforme as suas obras. Então não é isso. Não é isso, porque existe uma diferença enorme entre o discurso e a ação. Então, ao despertarmos do outro lado, simplesmente iríamos despertar. Ele iria dizer, a vida continua. E eu sei que a vida continua. Só que, com certeza, com a postura que ele tem, talvez ele desse passos enormes. Porque quem o esperasse do lado de lá, estava esperando um homem que se transformou em ação. Que não se colocava como um ditador da verdade, mas convidando o outro a olhar criticamente tudo que ele dizia, como o Mestre Jesus o fazia. Como saber a diferença entre o bom e o ruim? E ele descreve, como é que você diferencia a árvore boa da árvore má? A árvore boa dá bons frutos. Então, sempre esteja a olhar com um olhar crítico tudo aquilo que chega a você. Para que você não possa utilizar a desculpa de que foi o outro.
Porque a história da desculpa do que foi o outro, como uma culpa, você depois vai abraçar para você. E justamente a doença está na base da culpa. E essa criatura tinha uma coisa mais fantástica ainda. Então ele começava a falar de cura do espírito. Mas veja só, ele chegava na cidade, e ele reunia o pai de santo, o padre, outros protestantes, para um centro de discussão, e a discussão era: o que é que a cidade precisa que nós unidos podemos fazer por ela? Então, quando eu coloco como espírita, também porque eu não consigo perceber a ideia de um espírito desperto para o processo de evolução do espírito, aonde ele não consegue se inserir como elemento transformador da sociedade onde ele está. Então, para mim, ele dizer que acredita na reencarnação não tem valor nenhum maior do que vê-lo viver isso, porque ele se imbui no processo de transformação da sociedade onde vive, aonde a melhora do contexto social transpõe as diferenças culturais e de crenças. Então ele me traz algo prático. E dentro desse elemento, ele, lógico, vivia a descrever e trabalhar desse jeito, levou um bom tempo em diálise e transplantou. E agora está seguindo, não consegui mais falar com ele agora, porque agora está transplantado, ele está tendo outros trabalhos para fazer, não tivemos a proximidade de novo. Mas isso já faz uns 13 anos, transplantou tem um ano. E uma coisa interessante, ele desenvolveu um bócio, aquele aumento da tireoide, que era tão grande que as pessoas tinham medo de operar pelo tamanho. Ele fez um tumor renal, tumor maligno renal. E ele tinha uma doença específica também na tireoide. Mas vejam só, a minha discussão com ele era assim, era muito interessante, porque aí está a doença. Insuficiência renal, tumor de rim, um bócio tireoidiano. E aí o seguinte, a ideia era transplantá-lo, mas a gente nunca conseguia. Sempre dava alguma coisa errada no exame de quem queria doar para ele. E aí a minha colocação para ele foi a seguinte: você precisa ser mais humilde. Porque a doença está em você não poder ser humilde. E humilde como, né? Eu dizia, em poder aceitar que alguém possa lhe ajudar. Porque a preocupação dele era tamanha, do outro doando o rim para ele, depois ficar doente. E eu dizia a ele, olhe, se o outro quer fazer esse gesto, há segurança em fazer esse tipo de transplante, por que você não aceita a ajuda do outro? E aí, quando ele entra no processo de aceitar, a gente consegue operar o tumor, tirou o rim, consegue operar a tireoide e depois conseguiu, nos exames que eram antes alterados, darem normais, e alguém então, que não podia, voltou a poder doar para ele. E ele já está transplantado e está tocando a vida. Então, na realidade, aonde há doença, aonde há doentes. Porque na realidade não há doenças, há doentes. Doentes porque vai estar na forma como você interage com o seu processo. Quanto mais você interage com o seu processo de uma maneira integrativa e a perceber que o que eu chamo de integrativo é a sua função dentro do contexto onde você vive e a função do contexto que você vive para com você, muda. E aí então a gente vai entender que aqui estamos em um corpo físico. É esse corpo físico agora que estamos chamando de eu. E dentro da estrutura psíquica vamos descrever como ego, certo? Mas somos muito mais do que isso. Na realidade, esse corpo físico é um instrumento para essa jornada da criança ao idoso. Se não conseguir ser cortada antes por um acidente, uma doença grave ou outras coisas. Mas a descrição entre doenças e doentes vai estar no seguinte: quando eu estou dizendo, começando a falar que me incomodava, é porque assim, se é castigo de Deus, e se o que eu passo agora é culpa do que eu fiz no passado, eu fico me perguntando o que é que aqueles cachorrinhos de madame fizeram no passado. Porque adoece. Muitos com muitas doenças similares às nossas, certo? Mas vamos sair do cachorrinho de madame, e o boi que anda no pasto também adoece e morre de doença. Então, o corpo que faz essa trajetória é um elemento finito. Ele tem um tempo lá de validade e ele vai embora.
E isso, os processos patológicos, não estão amarrados aos pecados que ele cometeu, porque senão os outros bichinhos seriam plenos. Então, faz parte da vida. Mas a gente, quando descreve isso, é como se fosse o seguinte: Fernando é um ser aleijado, porque ele tem 3 pedaços de dedo a menos. Em teoria, o outro que tem todos os dedos é melhor do que eu. Ou se Fernando tivesse todos os dedos, era melhor do que ele mesmo. Mas será que é isso? Porque, na realidade, aonde é que está o valor do Espírito? E aí aquela história que nós somos levados sempre a um julgamento, né? Porque viver, antes de mais nada, para nós, é julgar e escolher. Porque toda escolha é feita sob um julgamento. Ou ao Léo, se deixou ao Léo, foi o julgamento de que deixar ao Léo era melhor do que fazer um raciocínio crítico, né? Mesmo que tenha sido uma condição, uma escolha não consciente para esse Fernando que está aqui, mas consciente para a experiência do meu espírito. E aí, quando a gente vai olhar dentro desse contexto, o que é que a gente às vezes precisa perceber, né? Afinal, como é que a gente enxerga a vida? Porque, veja só, eu conheço minha amiga aqui e me encanto por ela. Vamos viver juntos. Passamos 12 anos namorando, noivado, aquele negócio todo. Se casa, o casamento não dura 1 ano. Porque eu descubro o que ela é e ela o que eu sou. Vai comer 1 quilo de sal junto para ver como é que é? Então, veja, 12 anos não foi o suficiente para conhecer uma pessoa. A gente passa a vida inteira e não conhece. Agora, às vezes, a gente quer julgar o outro por alguns instantes que viu. Quer julgar um espírito por uma encarnação. Foram milhares de encarnações. O processo que ele está vivendo hoje não serve como nenhum elemento de avaliar o nível que ele tem ou que ele está. Uma encarnação em uma existência é. Mas nós, por vezes, nos colocamos nessa situação de julgar, a aquilatar o espírito pelo que ele recebe. Mas se há alguma coisa a aquilatar, não para olhar o outro, a pergunta que você precisa se fazer ao levantar de manhã cedo e olhar para aquele espelho, onde você vai ver um espírito que é você, é olhar para ali e perguntar, se você quer se aquilatar como alguma coisa, o que eu estou sendo capaz de fazer com o que eu recebi. Aí você vai encontrar alguma coisa. Porque na realidade, não importa o que você recebeu, é como aquela senhora que recebe da vizinha do lado um pinico cheio de fezes na porta, e ela pega aquele pinico, coloca então as fezes ao sol, rega com água, joga areia, mistura, e quando a acidez vai diminuindo, ela devolve ele ao pinico de novo, coloca sementes, continua a regar e crescem flores. E ela volta à porta da vizinha e diz, eu estou aqui lhe devolvendo aquilo que você me deu. Então, essa é a questão. O que você está fazendo com aquilo que você recebeu? O que? Sua vida. O que tenha de problemas não importa. O que importa é o que você é capaz de fazer a partir daí. Por isso, doenças e doentes. Se fôssemos categorizar o doente, é aquele que só vê e só consegue interagir com a sua vida como um processo doentio. Aonde nós vamos ver tetraplégicos fazendo coisas que quem não tem tetraplegia não faz. Tem uma reportagem recente, quer dizer, tem menos de 1 ano, de 2 pais que formaram 2 filhos, um psicólogo e um jornalista. Os filhos têm paralisia, eles só mexem, de fato, o segmento cefálico, quase nenhum movimento com os membros. E um deles diz o seguinte, eu quero ser conhecido, não pelas minhas limitações, mas pelas minhas qualidades. Então, a questão não está no que você recebe, mas o que você está se dispondo a fazer com o que você recebe. Porque, literalmente, a gente vai entender que esse ciclo de vida, ele ganha significado a partir de como você olha. Tem 2 imagens ali. Qual delas é a verdadeira? Qual delas é a realidade? Qual delas? Se você colocar aquela mais elegante, mais magrinha,
Aquela é a realidade para você. Mas nos olhos dela, a realidade dela é a outra. E por isso que ela continua se martirizando para alcançar o que você, algo melhor um pouquinho do que o que você está vendo, porque ela se vê gorda. Então a realidade que cada indivíduo vive não é a realidade que o outro enxerga, é a realidade que ele enxerga. Então, para que isso? É que ao falar de doenças e doentes, nós temos uma coisa fantástica. Nós sempre resolvemos o problema dos outros no nosso laboratório. Resolver o problema do filho da vizinha é fácil. O problema do marido da vizinha é fácil. O problema que a colega está passando é fácil. Agora, o seu problema, não. Por que não muda? Porque não faz diferente. Então, a primeira coisa é nós passarmos a olhar para o outro, entendendo que o outro ainda não muda faz parte de quê? Da ignorância na qual ele vive, que mantém ele, às vezes, em um olhar congelado, naquela imagem mais gordinha, onde a realidade dele está mais para o lado de cá. Mas o que move ele é a realidade psíquica que ele interage, e não é essa. Então, é aprender a aceitar o olhar do outro para já não olhá-lo discriminando. E a partir desse respeito ao olhar do outro, poder gerar em você uma postura que seja de auxílio ao outro. Que auxílio? Pelo menos não está você falando mal do outro, ou apontando o outro. Porque para ele ter esse padrão de distorção de olhar, ele não está em equilíbrio, ele está doente. E aí, para o doente, quanto mais peso nas costas, melhor. Não, quanto mais peso nas costas, pior. Ele não precisa de mais alguém que seja um aguilhão em cima dele, porque ele já o é. Por isso ele não consegue enxergar verdadeiramente o que ele é. E quando a gente fala nisso, esse é um outro quadro interessante, que é de Rembrandt, do filho pródigo, é que o que é que nós julgamos? Nós às vezes vamos julgar que o que é melhor. Tem duas trajetórias. Um, aquele filho direitinho, que continua em casa, guardadinho com o pai. E o outro, aquele filho que saiu, foi para a rua, pediu a grana dele. Velho, tu vai morrer um dia. Eu vou ter que herdar a minha parte. Não vou esperar você morrer, não. Me dá a minha parte que eu quero sair, curtir a vida. E aí ele sai e queima tudo. Quando queima tudo, chega na miséria e ele começa a ser empregado dos outros. E aí ele enxerga que, sendo empregado do outro, o outro que era o patrão dele, os empregados do pai dele viviam melhor do que ele. E aí o que é que ele diz? Se é te viver como empregado, deixa eu viver onde eu sou melhor tratado. E aí ele volta para a casa do pai. Imagine, esse pai que é um pai terreno, manda fazer o quê? Mata o melhor novilho, vamos fazer um churrasco e festejar o retorno do meu filho. Se esse pai é assim, Deus seria diferente? Não, ele vai receber o filho de volta. Mas quando o filho chega e ajoelha-se ali aos seus pés, certo? O outro, que era o bonzinho, que ficou em casa, que não fez nada, já estava o quê? Morto de raiva. Por que o Senhor está matando para ele o novilho? Para mim o Senhor não faz. Ou seja, se há um processo de cura, ele ocorreu naquele que teve a coragem de sair, aprender, reconhecer e voltar. E às vezes é isso que precisa em cada um de nós, para deixarmos de ser aquele doente, que é o filhinho que está do lado de cá, que parece que está todo bonitinho e de sadio, não tem nada. Então, doenças e doentes, qual é o papel que você escolhe? Porque às vezes a doença que você está trazendo no corpo, ela vai estar refletindo o contexto do seu espírito, que tem o perispírito como forma de expressão, e esse perispírito impregna o corpo e vai fazer com que apareça no corpo aquelas disrupções presentes no perispírito. Presentes em virtude de quê? Do nível da sua ignorância, da necessidade do seu aprendizado, e não de um pagamento pelo que você errou. O que você errou foi por ignorância, e a experiência que a vida lhe dá agora não é para você pagar, é para você aprender o que você ainda não aprendeu. Não é para você pagar, é para você aprender o que não aprendeu ainda. Então, mais uma experiência. Mas e se eu não aprender dessa? Aí ele diz, perdoar quantas vezes? 70 vezes? 7 vezes, porque ele jamais lhe cobrará. Ele vai lhe dar o quê? Outra chance.
outra vida. E outra, até que você vá aprendendo e integrando. Foi a jornada que o filho pródigo fez. Saiu, fez a jornada dele, descobriu o significado e o valor de determinadas coisas que ele não reconhecia antes e retorna à casa do pai. Agora, qual é a diferença? Agora, quando ele fala para o outro, ele vai falar com a experiência integrada na vivência dele. Então, a questão a qual eu estou chamando é que, pelo que quer que seja que você está passando, se você busca fazer o melhor de si a partir daquilo que você tem, você adquire experiência superando aquilo que a vida lhe deu como obstáculo. E aí você cresce, porque descobre a força que existe dentro de você. Em vez de ver a doença como limitante, ali diminuir, ali colocar menor do que o que você acha que é. E a ideia de tudo isso começa com essa cena fantástica de pessoas muito espertas, com todo respeito, mas muito espertas. Porque é o seguinte, a melhor forma de ganhar dinheiro é você fazer com que alguém ache que é possível resgatar algo e tornar esse algo tão valioso que para resgatar ela vende até a calcinha, a cueca, o sutiã, ou o que quer que seja, ou até a mãe do lado. Disseram que nós perdemos o paraíso. Nós fomos jogados para fora do paraíso. E agora começaram a vender para nós voltarmos ao paraíso. Ou seja, nós pagávamos indulgências para voltar ao paraíso de volta de novo. E a religião se estabelece na descrição de um religare, a situação de religar-nos de novo com o sagrado. E seu pai? E se ele entende que nós todos somos ignorantes, estamos aprendendo na trajetória, ele nos abandona? Se nós não abandonamos os nossos, quando temos um coração bom, Deus, que seria algo maior que nós nessa bondade, se afastaria de nós? Não. Nós podemos deixar de enxergá-lo, mas ele jamais se afasta de nós. Ou seja, o elo nunca foi desfeito. É uma figura metafórica, mas nunca foi desfeito, porque o templo do sagrado é dentro de nós. Algo que nos traz uma visão de transcendência do nosso estado limitado é o Cristo. E o Cristo dizia, eu estou no Pai e o Pai está em mim. E quando ele se apresenta para dizer, então, em uma das suas parábolas, aqueles que estarão com ele no além-vida, e aqueles que então estão à sua esquerda, ou seja, que não andaram com ele, não estarão, ele vai falar de quê? Quem está com ele é quem acudiu a quem? Aqueles que necessitavam. Então ele não se coloca em nenhum templo. O templo que ele se coloca é no coração do homem, todos os homens. Qualquer homem. E aí vamos sair do homem, é qualquer ser humano. Porque estamos falando de homem, mulher, criança, menino, tudo, não é uma questão de gênero. Então, o templo do Cristo, o coração do ser humano. E aí ele diz, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Se ele está em mim, o Pai também aqui está. Então, nunca houve esse desligamento. Agora, quando eu estou revoltado, quando eu estou irritado, eu faço e assumo a postura como se tivesse dissociado do sagrado. E a ideia é que esta culpa, então, nos faz entender que temos que pagar por um pecado. E aí, então, nós entramos numa tríade fantástica, que é crime, culpa e castigo. Então, se eu cometi um crime, eu sou culpado e eu tenho que ser castigado para pagar pelo crime que eu cometi. Mas vinha cá, eu brincava sempre com isso, era, quem me fez? Deus. Quem me fez do jeito que sou? Ele. Se existe algum culpado, só pode ser ele. Mas na realidade não existe culpado, porque a criação ela é maravilhosa, porque ela nos dá a vida como terreno de aprendizado. E aí vamos vivendo aquilo que a gente precisa para despertar.
Ontem eu estava dando aula na ULI sobre aparelho psíquico, e a ideia era falar sobre ânimos e ânima. Ou seja, todo homem, então vestindo o masculino, tem um contraponto que é o feminino. E todo feminino tem um contraponto que é o masculino. O contraponto masculino é chamado de ânimos e o contraponto feminino chamado de ânima. E aí, na história de poder entender mais ou menos o que é que era isso, era que eu estava descrevendo de que, veja só, eu fui criado por uma mãe, ela se torna o meu exemplo do feminino. Que pode ser um exemplo positivo, porque eu gosto e quero aquilo, ou um exemplo negativo, é aquele tipo de mulher que eu não quero, eu quero outro tipo de mulher. Mas veja, a criatura com que eu me caso, com que eu passo, com que eu me encanto, eu estou projetando sobre ela esse feminino. Se foi bom, como positivo, se foi ruim, como negativo, como um contraponto a esse negativo. Eu quero outra coisa. Então, veja só, em vez de perceber quem é esta outra contraparte, eu já coloco sobre ela as imagens que eu quero. E quando eu descubro que ela não é as imagens que eu quero, aí eu digo que ela não é aquela pessoa por quem eu me apaixonei. Ela é outra pessoa. Ela me traiu, ela me enganou. Não, eu que me traí, eu que me enganei. Então, esse convite da história da culpa é que justamente, o que é que vai acontecer? Eu vou justamente conviver com quem tem as características que são necessárias, que eu vou atrair isso, para que essas características despertem em mim aquilo que eu preciso superar. Porque eu vou justamente atrair o meu oposto nesse sentido. Agora, por que eu vou atrair esse meu oposto? Principalmente porque ele não foi trazido à consciência para aprender a lidar com ele. Então, digamos, eu sou um tanto quanto impulsivo. E aí, eu tenho como minha contraparte, minha mulher que é mais light. Lá em casa, aliás, é o oposto, né? Mais light. E aí, veja só. Como ela é mais light, eu vivo, quando a gente está brigando, a apontar os aspectos negativos disso. E aí vamos viver brigando. Eu por chamar que ela é lerda, ela me chamar que eu sou impulsivo demais. Agora, se fôssemos inteligentes, nós entenderíamos que a minha impulsividade pode ser positiva em alguns pontos. E a lerdeza dela, positiva em outros. Porque não existe positivo em ser um ou em ser outro. Mas como utilizamos daquela ferramenta. E aí, então, nós estaríamos vivendo melhor e de maneira mais produtiva para os dois. Mas a história da culpa, ela faz com que a gente queira eliminar uma parte negativa. Tirar e jogar fora. Então, ela quer acabar com o impetuoso e eu acabar com a lerda. E aí, é como se existisse um impetuoso, de um lado, em mim mesmo, e um lerdo. Eu quero acabar com o lerdo, porque me levou a ficar para baixo, a não assumir, não galgar os lugares que eu queria, e eu quero o impetuoso, eu apago uma dessas imagens. Só que quando eu apago uma dessas imagens, mais uma vez, eu vou estar me transformando em uma coxa de retalhos. Tente enxergar essa imagem sem o preto, ou sem o branco. Impossível. Porque todas as características estão em mim. Então, a partir daí, a vida me convida a lidar com o meu processo, não o tingindo de negro ou branco, como eu pudesse descrever de bom ou ruim, mas sim ao que o meu processo me convida a superar a mim mesmo, a me enxergar além de mim. Me enxergar além de um bem e um mal, aonde eu possa fazer as pazes com esses dois elementos. Porque se eu não consigo fazer as pazes comigo mesmo, como é que eu vou fazer as pazes com ela? Se eu não consigo perceber que tem momentos que eu tenho que ser menos impetuoso, como é que eu consigo fazer as pazes com ela? Se ela não consegue perceber que tem momentos que ela precisa ser mais impetuosa, como é que elas fazem as pazes comigo? Ficamos um sem aceitar o outro. E aí, às vezes, é justamente o AVC que eu tive há 5 anos atrás, então que me levaria a ter que ficar mais calmo na cama, feito um pastel durante 20 dias e vendo que a vida podia estar indo embora. Para que talvez a partir daí eu pudesse despertar que eu precisava frenar um pouco o ritmo que a coisa estava indo, porque senão eu me perdia. Então é a doença como um elemento de para quê? Ou seja,
Para que a vida me coloca com essa experiência? E não por quê? E nesse sentido, a gente vai começar a perceber que quando eu começo então a olhar um para quê, eu deixo de culpar a vida, de colocar a doença como um castigo, e aí então eu começo a perceber que tudo que me angustia, ele me angustia porque eu estou aparentemente em um estado de aquietação. Eu estou me sentindo confortável. E lógico, é aquela história, filé mignon é excelente. Bote você para comer filé mignon todo dia. Primeiro mês, segundo, terceiro ano. No sexto ano você não aguenta mais ver filé mignon. É porque essa inquietação, essa angústia para lhe dizer que existem outras coisas além daquilo. Que você precisa fazer um upgrade e ir mais adiante. Então, a vida funciona onde as nossas angústias, elas estão aí para mostrar que nós precisamos sair desse lugar confortável. Sair do lugar confortável é se dar a oportunidade de almejar outras coisas, de fazer um outro movimento, em vez de estar só naquele mesmo movimento em que estava. Aonde ela nos convida a olhar para as nossas cicatrizes, e às vezes a gente quer extirpar. Fazer com que elas desapareçam. Se elas desaparecerem, nós desaparecemos juntos, porque nós fomos construídos através dessas cicatrizes no decorrer de múltiplos anos, que são simplesmente as marcas do aprendizado, aonde a gente possa perceber que ela nos convida a refletir e não agir no automatismo como se fossem bichinhos. E como é que a gente vai refletir, Fernando? Porque a coisa que me envolve é absurda. Saia de você mesmo. Busque auxiliar o outro. Se você não consegue fazer reflexões dentro do seu construto, olhe o outro, ajude o outro. O que não falta é de cego ali na biblioteca central, precisando de alguém para ler para ele. De pessoas que são limitadas a uma cadeira que precisam de alguém para empurrar. De velhos no asilo que precisam de alguém para conversar. De crianças que precisam de alguém que os adote e coloque-os com ele. Mas eu não vou adotar, leve para casa no Natal. Faça um movimento de proximidade com o outro. Porque quando você faz um movimento de proximidade com o outro, você começa a perceber que desenvolver amorosidade para lidar com o outro é desenvolver amorosidade para lidar consigo mesmo. Porque você só se sente ferido pela falta daquilo que amaina e cura as feridas, que é o amor. E então esse convite nos leva à necessidade de enxergar que esse ser dito doente, o portador de doenças, não é doente nem portador de doenças. Na realidade, ele é esse espírito imortal, aqui presente para mais uma escalada de aprendizado. E tenho certeza que tudo passa, pois entre dramas, comédias e tragédias, vamos aprendendo aqui e ali, tudo passa. Viver é assim, porque esse ser é imortal, e é justamente por ser imortal que ele nos convida na vida a lidar com o que há dentro de nós, de bem e de mal. Porque só lidando com o que há dentro de nós... O bicho que depois que foi criado... Nós vamos aprender a lidar com as diferenças. Que não há um bem e um mal. Há sim um uso negativo ou positivo das características que você tem, daquilo que está nas suas mãos. E quando a gente começa a entender isso, é fácil conciliar-nos. E nos conciliando, nos voltar à unidade, de que não estamos aqui para ser castigados e nem perseguidos. E aí nós conseguimos entender que o sol nasce para todo mundo, desperta para todos nós, mostrando que é possível alcançar esse espírito elevado. E a gente não precisa estar baixando a cabeça para nenhum grande ícone, Chico, Joana ou qualquer um outro espírito. A gente vai precisar começar a compreender que se existe um grande espírito, nós precisamos despertar, porque o maior espírito que passou aqui chamava-se Jesus, um dos maiores, né? E aí o convite que ele faz é para nós despertarmos quem somos nós. Conhece-te a ti mesmo. E por que eu conhece-te a ti mesmo? Porque esse grande espírito que você espera de fora para ser o elemento de cura em você, é você mesmo. Então, seja capaz de reconhecer.
de dar à sua jornada o significado que ela tem, o significado da transcendência. A transcendência daquilo que você está vivendo como algo passageiro e momentâneo, e que você vive aquilo como se lhe aprisionasse, lhe convidando à transcendência de se olhar enquanto espírito. E essa jornada que você reconhece no corpo é uma jornada dentre várias outras que você já viveu. E aí então, ela lhe convida a se transformando, você poder deliberadamente, se ele voltar, deliberadamente a perceber que o convite da vida é esse. Não existe doença. A doença é uma limitação para o corpo, mas você, enquanto espírito, não. Mas, Fernando, eu tenho coisas que são escabrosas, eu não diria, não mostraria para ninguém. De fato, você vai precisar o quê? Entrar em contato com esses elementos, porque fugindo de si mesmo você não vai para lugar nenhum. E sabe qual é o elemento de fazer você ter contato com isso? O outro que está do seu lado. Mas eu tenho dificuldades, converse com um amigo. Se tiver grana, pague um psicólogo. Mas antes não havia psicólogos, e a gente evoluía sempre da mesma forma. Compartilhe com o outro da sua dificuldade. Não transformando o outro em um cabide para você pendurar as coisas, mas compartilhar é um dividir com o outro o que eu sinto e o que eu tenho me programado para fazer diferente. Porque o bichinho não raciocina. Ele chega, procura o pote de comida, não encontra, fuça aqui e ali e acabou. Mas nós, quando buscamos algo como alimento e não encontramos, nos cabe dizer qual a proposta que eu faço para mim para encontrar aquilo que eu busco. E aí essa proposta é o pedido, que estamos prestes a um trabalho de cura. A pergunta é, se curar para quê? Se curar para uma proposta é você ganhar energia para dar um novo impulso e despertar essa beleza que há em você. Despertar para continuar no que está, aí a pergunta é, qual o sentido da cura? Qual o sentido que você busca dar a essa cura que você almeja? Não vale aquela, se eu ficar bom, vou jogar na Mega Sena, ganhar milhões, vou investir tudo na Fundação La Harmonia. O que é mais valioso não é o que você faça pela Fundação La Harmonia ou por qualquer templo religioso que você ande. A pergunta que fica para fecharmos tudo isso é o seguinte: quanto você tem para investir em você? E o quanto você tem não está retratado nesse ganho de uma Mega Sena. Está retratado no óbolo da viúva. O óbolo da viúva é aquela passagem onde as pessoas vão passando, dando a sua doação, e ela tira a última moeda que tem no bolso, a única, e doa. E o Cristo diz, ali está, de fato, aquela que mais doou. Aí a minha pergunta não é o que você vai doar pela fundação, não. Veja, se você é capaz de fazer a doação do óbolo da viúva por você. Porque se há um grande espírito aqui, ele é você. E ele está esperando que você seja capaz de dar tudo que você tem, o que é de mais valoroso em você, por você mesmo, para levantar-se e ir adiante. E aí então entender que não há doenças. Há doente que se abate e se coloca numa posição cômoda da dor, em vez de reconhecer todo o valor que tem dentro de si, transpor e ir além, aonde a doença nada mais é um obstáculo que lhe convida a simplesmente ir além de onde você está.